Fala, Dev, beleza? Seja bem-vindo ao Programando Qualidade. Nesse quadro, eu falo sobre as estratégias, os desafios e as dicas para você melhorar a qualidade do seu código. Eu sou André Kazak, eu ajudo devs a entregar software de qualidade e alcançar níveis mais altos de senioridade. E nesse vídeo eu vou te ajudar a não perder o seu emprego de dev. Quero te mostrar algumas técnicas para você entregar código sem perder a qualidade. E se você é dev, principalmente de .NET, e quer evoluir na carreira, entregar software de qualidade para virar pleno, virar sênior, já deixa um like nesse vídeo aí e se inscreve no canal para receber mais conteúdo sobre o assunto. Eu não sei se você já parou para pensar no porquê que um dev é demitido. As empresas estão sempre precisando de mais gente para programar, precisa de mais mão de obra para entregar software. Em determinados momentos, ela manda as pessoas embora. Eu sei que isso é um assunto delicado que às vezes, talvez você já tenha passado por isso, ou você conhece pessoas que passaram por isso. E eu não estou aqui para ficar discutindo do porquê que as empresas fazem isso ou não. Mas eu quero colocar esse pensamento do nosso lado, né? Do lado dos devs. Então, eu queria que você pensasse aqui comigo por que, que os devs são demitidos dentro das empresas. A demanda de tecnologia ela sempre cresce, a menos que a sua empresa esteja falindo e que, infelizmente, um dia ela vai fechar as portas aí. Se ela é uma empresa saudável, muito provável que o trampo é praticamente infinito. A gente sempre vai ter trabalho para desenvolvedor. Então, por que que, mesmo tendo muito trabalho, as empresas acabam demitindo os devs? Vamos olhar isso do ponto de vista dos devs, tá? Não do ponto de vista das empresas, porque eu estou falando com você que é dev como eu sou, né? A primeira coisa que eu acho que é importante de você raciocinar aqui é que, por mais que digam, por mais que tenham discursos prontos nesses momentos, né? Não é budget, não é sobre grana ou pela falta da grana, né? Não é por isso que as empresas demitem os devs. Eu sei que em situações específicas, quando realmente a grana da empresa está encurtando, ou talvez ela está entrando numa crise ali, acaba tendo menos dinheiro para pagar os devs. Mas se você for pensar bem, direitinho ali, não é exatamente porque falta dinheiro que você foi demitido ou foi demitida, ou que você conhece alguém ali que passou por isso. Também não é algo que é meio que inevitável dentro da área, né? Eu sei que muitas vezes a gente acaba trocando de emprego, né? As empresas acabam trocando a gente também, e isso faz parte da carreira. Infelizmente acontece com todo mundo, pode acontecer com todo mundo, né? E assim como você às vezes demite a empresa, né? Você quer trocar de empresa porque você quer ganhar mais, porque quer uma carreira mais adequada ali pro seu ponto de vista, pelo menos. Às vezes a empresa também vai querer trocar você porque você não está adequado ali no ponto de vista dela. Eu acho que esse que é o cerne da questão aqui. É, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, né, nós devs somos demitidos porque alguém foi escolhido. Em algum momento, algum gestor, algum gerente, algum diretor teve que fazer escolhas. E nessa situação, essa escolha não foi você. A pessoa escolhida, o dev escolhido foi outro, não foi você. E é por isso que a gente é demitido. Sei que às vezes parece que, falando assim, né, parece que é uma coisa óbvia, mas muitas vezes a gente fica culpando a situação, fica achando culpados. E as empresas também têm discursos prontos sobre isso. Né? Ah, porque a crise, porque teve um corte, porque. No final das contas, essa é a dura realidade. Né? A empresa não vai demitir todo mundo ao mesmo tempo, né? Não vai se livrar de todos os devs ao mesmo tempo. A menos que realmente seja uma situação extremamente atípica. A empresa fechou as portas, né? Mas, salvo essa situação aí, na maioria das vezes não vai. Alguns devs vão ficar. E se você não ficou, é porque alguém foi escolhido. E esse é o ponto. Por que as empresas escolhem alguns devs e outros não? E aí eu fiquei matutando aqui alguns dos motivos, os principais motivos. Também não vou entrar aqui no mérito se a pessoa gosta de você ou se ela não gosta, porque isso aí são opiniões, né? E às vezes realmente ali tem alguma diferença para ser resolvida e que acabou sendo resolvida no pior momento possível, né? Mas tirando esses casos aí, tem três casos principais onde o seu gestor, a sua gestora ali, ela faz uma escolha, escolhe outra pessoa e não escolhe você. A primeira delas é soft skills deficientes. Muito se fala sobre isso, não só com relação aos devs, né, mas com relação a qualquer posição do mercado. Né? A gente fala muito sobre soft skills
principalmente coach, essas paradas, né? Eu sei que pode parecer que é bobagem para você, porque todo mundo fala, que é meio que chá com pão ali, que todo mundo fala, mas tem um ponto de verdade aí, né? Soft skills realmente são um ponto de divergência nas empresas, né? Muitas vezes eu costumo dizer que a gente tende a contratar por skill e demitir por perfil, né? Falta perfil, a gente acha que as pessoas não têm proatividade, ou que as pessoas não se interessam, ou que as pessoas não sabem se comunicar, e acaba, mesmo que a pessoa seja bem qualificada profissionalmente, que ela tecnicamente atenda os requisitos ali, a gente acaba dispensando quem não se enquadra. Isso é muito comum nas empresas. Não é o que eu quero abordar aqui, porque soft skills são coisas muito abrangentes, são coisas muito abertas. Também poderia ficar falando aqui a noite inteira sobre isso, mas o assunto principal aqui do canal não é esse, né? Não vou ficar falando aqui de soft skills. Mas os outros dois temas estão relacionados com algumas soft skills, mas não essas que você costuma ver por aí em programas de coach, por exemplo, né? O segundo ponto aqui que costuma causar uma demissão de um dev são poucas entregas. É muito comum você contratar pessoas, né, ou sua empresa contratar, e aí você está trabalhando ali, aparece um dev novo no time, e a pessoa não se encaixa no ritmo de entrega do time. Às vezes porque ela realmente tem um ritmo diferente, ou às vezes porque ela não sabe trabalhar direito. Às vezes, tecnicamente falando, ou às vezes até porque ela não consegue se situar dentro do time, ela não consegue participar, às vezes não consegue interagir. Por isso que eu falei que tem um pouco a ver sim com soft skills. Mas o fato é que no final das contas a pessoa não consegue entregar e ela começa a destoar dos outros devs do time. Muitas vezes isso gera até divergências dentro do próprio time, né? O time começa a sentir que está carregando a outra pessoa nas costas, ou que às vezes ela tem que ficar parando o que ela está fazendo para poder ajudar essa pessoa. Então, entregar pouco também é um grande indicador ali de que talvez você seja a pessoa que não vai ser escolhida dentro do time, né? E por final, eu acho que uma das grandes causas de demissão dentro da área é uma entrega sem qualidade. Devs que não conseguem entregar software de qualidade. E quando eu falo aqui software de qualidade, você acompanha o canal aqui, você já sabe que software de qualidade é aquele que resolve os problemas do usuário, que é fácil de manter e que não tem bugs. Então, quando você pega um dev que chegou no seu time agora e que vem até, de repente, fazendo algumas entregas, talvez não no mesmo ritmo dos outros devs, né, mas que consegue entregar o trabalho. Só que quando ela coloca o código em produção, enche de bug, porque ele não entendeu direito o que precisa fazer, não passa por testes, né, ou ele faz um teste mais ou menos ali e já manda para produção. E aí, quando chega em produção, o software não resolve o problema que ele devia resolver, e aí vai gerar um bug, ou muitas vezes, por deficiências técnicas, isso também acaba gerando erros técnicos de fato, né? Dá um Object Reference Not Set lá, ou cai a performance do sistema. E aí, quando isso acontece uma vez, duas vezes, três vezes, isso começa a pesar também nas costas do dev, né? Começa a advocar contra ali, né? Advogar contra o trabalho que ele realiza. Se ele esse dev, né, mesmo entregando, não consegue entregar coisas a contento, isso também tem uma grande tendência a ser demitido. Então, eu trouxe esses três pontos só para você entender os pontos que eu quero trazer aqui, né, as técnicas, porque elas estão relacionadas a entregar código sem comprometer a qualidade. Então, muitas vezes a gente deixa de entregar software de qualidade porque a gente não consegue fazer as entregas, ou porque a gente se enrola, ou porque a gente se perde em algum momento ali. Às vezes falta também algumas skills técnicas ali para poder colocar qualidade no código que a gente entrega. Então, o que eu quero trazer para você hoje são técnicas para te ajudar com os dois últimos pontos ali. Fazer poucas entregas. Se você não está conseguindo fazer entrega suficiente, talvez esse conteúdo vai te ajudar a entregar mais. E se você, mesmo entregando, talvez não no nível que você gostaria ou que poderia, mas a qualidade está faltando um pouco ali, eu também quero trazer algumas coisas para te ajudar a conseguir conciliar essas duas coisas, né? Entregar código e com uma qualidade aceitável.
só para deixar claro aqui, não é uma bala de prata, né? Não é um passo mágico, não é nada do tipo. São técnicas que você pode aplicar no seu dia a dia, técnicas relativamente simples, mas que você pode aplicar. E só para esclarecer aqui, como que essas técnicas vão te ajudar? Vou reforçar de novo, eu não estou aqui para treinar a sua atitude profissional. Isso talvez você consiga em algum canal de coach ou alguma coisa do tipo. Aqui eu não vou ficar falando para você que você precisa ter mais atitude, ou que você precisa ter mais comunicação. Talvez eventualmente alguma das coisas que eu vou trazer aqui esbarre nesses pontos, mas não é isso que eu quero. Não estou aqui para ficar passando o cursinho de soft skills para você. Apesar de eu achar que é uma coisa muito importante que realmente faz diferença na sua carreira. Mas não é esse o ponto. São técnicas para programadores. Então, eu vou focar em alguns pontos aqui. E um deles é organização do trabalho. Muitas vezes eu observo devs mais inexperientes trabalhando, devs que não são iniciantes. Às vezes tem devs iniciantes que eu vejo aí, né? Mas muitas vezes são devs até plenos, que já têm bastante tempo de área, né? Já tem bastante vivência em projetos grandes, tem conhecimento técnico suficiente, mas que infelizmente não consegue se organizar para trabalhar. E em momentos como o que a gente está passando agora na nossa área, onde muita gente trabalha remoto e você não está ali do lado das pessoas para receber uma assistência, é muito complicado você não saber se organizar, não saber organizar o seu trabalho. Então, vou te passar algumas técnicas aqui para você conseguir se organizar. É uma coisa que parece que é idiota, mas para quem tem dificuldade com isso, é realmente maçante, é realmente complexo. E eu posso falar isso com autoridade porque eu não sou a pessoa mais organizada do mundo. As pessoas às vezes olham para mim e falam: ah, é porque é japonês, é super organizado. E eu não sou, isso é só um estereótipo da cabeça das pessoas. Eu sou uma pessoa extremamente desorganizada, então tenho que me esforçar muito para me organizar. Quero trazer algumas coisas que eu faço no meu dia a dia que eu acho que vão te ajudar. Outra coisa é para você entender que qualidade não está relacionado só a código. Nós não vamos falar de código aqui. Eu não vou te ensinar a fazer teste unitário. Não vou te ensinar a mexer com arquitetura ou com modelagem de classes. Não nesse momento aqui, né? Não nesse vídeo. Mas é porque eu quero que você entenda que qualidade não está só no código. A gente é muito ligado com isso. Eu não canso de falar isso no canal porque eu escuto isso a todo momento. Eu explico um monte de coisa por aqui para você fazer, para você praticar e que vai te trazer resultado, mas a galera fica me perguntando toda hora sobre código. E eu sei que código é importante. Tem outros quadros aqui do canal que falam sobre código, né, sobre a parte técnica. Mas a grande falha que a gente, como dev, tem não está no código. O código é uma coisa que é muito mais simples de aprender. Pode parecer que agora que você não tem o conhecimento é mais difícil, mas você vai ver que com o tempo, com o passar do tempo aí, dos anos aí da sua carreira, vai ficando cada vez mais fácil absorver conteúdo técnico. Por pior que pareça, né? Porque parece que agora brota coisa do chão a todo momento. Mas você vai ver que isso não é tão difícil quanto parece. Você começa a entender as dinâmicas de algumas coisas, né? Das linguagens, dos frameworks, das tecnologias, e isso não muda tanto, você aprende a mexer com mais facilidade. Agora, a parte que não está relacionada a código é mais difícil de aprender. Então, eu quero te trazer alguns pontos aqui, algumas técnicas, né, para você aplicar no seu dia a dia que não estão ligadas diretamente a código. Até tem uma relação ali, mas não é código de fato, né? Não vou te mostrar aqui como que programa um assert no C Sharp. Mas você vai ver que esses pontos vão fazer muito sentido quando você começar a aplicar. E aí, no final das contas, eu quero que você aprenda a ser o dev escolhido, porque é isso que faz a diferença. Você vai ver que muitas vezes os devs acham que o que faz a grande diferença é ser o melhor técnico do time, o melhor técnico da empresa. E posso te afirmar com experiência, com vivência, de que isso não faz tanta diferença quanto você imagina. Ou melhor, não faz tanta diferença quanto você gostaria que fizesse. E a gente acaba setando expectativas erradas para resolver um problema e acaba se frustrando. Porque o mercado é assim. A menos que você trabalhe diretamente relacionado ali com alguma coisa extremamente técnica, em consultorias ou em empresas de tecnologia de fato,
aí talvez isso tenha mais validade. Ainda assim, você vai ver que tem um peso bem menor do que você imagina, mesmo nessas empresas aí. Então, aprender a ser escolhido, aprender a ser escolhida. Como é que você faz para valorizar o trabalho que você realiza? São essas técnicas que eu quero trazer para você hoje. Vamos começar passando uma régua aqui para a gente delimitar 3 perfis de dev para você conseguir identificar e evitar que você seja um deles. Caso você até se identifique dentro de algum desses perfis, para você tentar melhorar, porque são 3 tipos de dev que tem uma tendência muito grande a perder o emprego dentro das empresas ao longo do tempo. Você vai ver que devs desse tipo aí costumam ficar pouco tempo dentro das empresas e costumam ter muita frustração profissional também, porque eles não conseguem entregar muito e quando eles entregam, muitas vezes vem com uma qualidade baixa. Porque eles cometem alguns erros ali que comprometem esses 2 pontos aí, né? A quantidade de entregas que eles conseguem realizar e a qualidade das entregas que eles fazem. Então, tenta ver aí se você é um desses. Espero que não seja. Se não for, só evita de cair em alguma dessas caixinhas aí. Agora, se for, eu espero que você melhore e consiga entender os pontos que eu quero trazer aqui para você não cometer mais esses erros. Primeiro desses perfis é o perfeccionista. O dev perfeccionista, aquele que quer entregar sempre o código perfeito, que quer fazer sempre a arquitetura perfeita, que quer ter todos os padrões, fazer um código super bonito. Ele costuma estudar muito, ele costuma se esforçar muito para aprender. E aí, o grande problema é que ele vira um escovador de bits, uma escovadora de bits. Ele quer sempre ficar ali polindo as suas entregas, tentando fazer o melhor possível em todas as situações, com a melhor arquitetura. E aí, às vezes ele olha, ou ela, né, eles olham um código que não está muito bom e eles querem refatorar de qualquer jeito. Eles querem tentar fazer tudo sempre do jeito deles também, porque eles têm opiniões fortes e muitas vezes justificáveis. Mas eles não se contentam em entregar um código qualquer, eles querem sempre entregar o perfeito. E aí, quando você tenta entregar sempre o perfeito, você acaba não entregando nada. Eu já cansei de ver devs muito bons tecnicamente, acima da média, muito acima da média. Só que, infelizmente, esses devs não conseguem fazer entregas. E eu conheço muitos devs desse tipo e eu, inclusive, já tenho um pezinho aí nesse lado aí. Muitas vezes eu tenho esse problema de querer fazer as coisas do melhor jeito, querer analisar do melhor jeito. Então, eu vivo em batalhas, pequenas batalhas ali no meu dia a dia, para não cair nesse erro, não cometer esse erro de querer fazer tudo perfeito, de querer fazer tudo do seu jeito. A nossa área é muito grande, tem muitas pessoas que pensam diferentes, existem muitas possibilidades de resolver o mesmo problema de uma forma correta. Então, o perfeccionista ele não consegue se encaixar dentro de times. Né? E aí ele acaba sempre querendo fazer tudo do melhor jeito. Às vezes não é nem arrogante, né? Tem muitos perfeccionistas que são arrogantes, mas às vezes não é. Só que ele não se contenta com a entrega, né? E fica lá polindo o código, mas nunca entrega. Então, esse é um dos piores perfis que tem. Apesar da gente achar que ser perfeccionista, como dizem né, na entrevista, é um defeito bom, né? O entrevistador pergunta qual que é o seu maior defeito? Você fala que eu sou muito perfeccionista. E vai parecer que você quer fazer sempre as coisas do jeito bom. Mas, infelizmente, isso atrapalha mais do que te ajuda. Então, se você é um desses devs muito perfeccionistas, muito cuidado, porque você tem uma grande chance aí de nunca entregar nada. E aí você cai no primeiro ponto, que é não fazer entregas. O segundo dev problemático, o segundo perfil de dev problemático é o dev tarefeiro. Ele é meio que o contrário do perfeccionista. Né? Então, o dev tarefeiro é aquele que entrega super rápido. Ele entrega muitas atividades. E até acima da média mesmo. É impressionante a velocidade com que eles fazem as coisas. E aí, às vezes, a gente até se impressiona mesmo. E muitas vezes o chefe se impressiona. E esse é um grande problema. Porque não tem como você entregar as coisas muito acima da média
né, numa velocidade muito acima da média, né, sem ter algum prejuízo dentro do código. Então, muitas vezes, os devs tarefeiros, eles conseguem entregar muito e muito rápido, só que eles entregam um código com uma qualidade super baixa. Eles literalmente detonam o código, porque eles não param para pensar em como as coisas devem ser feitas dentro do software. Eles não param para entender arquiteturas, não param para entender as linhas de raciocínio que já estão lá dentro. E aí eles fazem as coisas de qualquer jeito para resolver o mais rápido possível. E isso pode ser bom a curtíssimo prazo, porque ele entrega o que precisa. Só que na próxima manutenção isso gera um problema. É cheio de hardcode, é cheio de gambiarra dentro do código. E aí o próximo dev que entra não consegue reaproveitar, o próximo dev que entra não consegue mexer. E aí o resultado disso é que muitas vezes ele consegue encher a produção de bugs. Primeiro porque é difícil de manter o código, então ele vai fazendo um remendo atrás do outro, o código fica super complexo. Métodos de 100, 200, 500, 1000 linhas. E ele se orgulha porque ele faz tudo muito rápido e consegue achar tudo ali numa boa. Só que depois de uma semana ele esquece do que foi feito. Então o próprio dev tarefeiro não consegue mexer no seu código. Fora que, cara, se você corre para entregar, né, faz um monte de coisa ali de qualquer jeito, muito provável que você não parou para pensar em como se resolve o problema do usuário. Às vezes você resolve um problema e gera 3 problemas no lugar. Então, o saldo ficou negativo, né? Não adianta fazer as coisas desse jeito. Então, o dev tarefeiro, ele é muito problemático, quase tanto quanto o perfeccionista. E ele tem uma característica que atrapalha demais dentro das empresas. Ele geralmente, ele faz tudo na correria, ele deixa os bugs de presente e vai embora. Porque esse dev, ele costuma ser inquieto. Então ele acelera as coisas porque ele não gosta de monotonia, então ele quer sempre pegar coisas novas, coisas diferentes. Então ele não quer ficar muito com as mesmas tarefas, não quer fazer os mesmos trabalhos e acaba mudando de emprego muito rápido. São pessoas que pulam de empresa em empresa em períodos muito curtos. Eu não estou questionando se isso é válido, se não é, porque isso é uma estratégia de carreira. Se você acha que é bom, não tem problema nenhum. Aí vai do jeito que você traçou a sua estratégia de carreira. Mas do ponto de vista de quem é dev e está trabalhando ali no dia a dia, é muito comum que essa pessoa vá embora e deixe um monte de presentinho desagradável lá para arrumar depois. Então, esse é um cara bem problemático, um dev bem problemático, que costuma deixar um legado ruim para os outros que ficaram aí. O último tipo é um tipo bem comum, infelizmente, principalmente nas grandes empresas, e que você, como dev, precisa tomar um certo cuidado com ele. E se você é um dev desse tipo, eu quero que você preste bastante atenção nisso para evitar, não para evitar, né, mas que você tente melhorar as coisas, a forma como você faz as coisas. É o dev desavisado. É aquele tipo de dev que até consegue entregar as coisas no prazo. Ele consegue fazer o seu trabalho direitinho. Só que o problema é que ele nunca sabe de nada. Você pergunta sobre alguma coisa da atividade, ou sobre alguma questão do negócio, ou às vezes sobre uma coisa do código mesmo. E ele nunca sabe direito o que ele está fazendo. Ele faz sempre um trabalho mais ou menos dentro do prazo também, consegue fazer as entregas, mas ele nunca aprende nada, ele nunca sabe de nada, e pior, ele nunca pergunta nada. Então lá no começo eu falei que às vezes isso vai esbarrando em soft skills, né? Esse é um caso, é o tipo do dev que é sempre muito caladão, que nunca parece que tem dúvidas. E ele vai fazendo as coisas de um jeito mais ou menos. Muitas vezes esse dev também tem uma coisa muito ruim dentro do perfil dele, que é fazer só o que os outros mandam. São devs que são extremamente dependentes dos devs mais experientes. Às vezes de um dev pleno, às vezes de um dev sênior, de um especialista dentro da empresa ali, mas ele espera que as pessoas passem trabalho para ele fazer. E esse tipo de dev, quando ele não recebe o trabalho mastigado, ele não consegue entregar. Porque o trabalho ele vai se enrolando, como ele não consegue perguntar, ou às vezes ele se incomoda, né? Não quer incomodar as outras pessoas,
acaba não perguntando e acaba fazendo as coisas de qualquer jeito. E aí fazer de qualquer jeito vai gerar bug, vai gerar problema em produção, às vezes de performance, às vezes vai gerar um impacto indesejado, ou seja, um bug indireto ali, né? Arruma uma coisa e quebra outra. E aí esse tipo de dev, muitas vezes ele acaba se frustrando muito, porque ele acha que as pessoas não deram a atenção necessária. Eles acham que a empresa é desorganizada porque não sabe receber os devs que chegam, né? Não sabe passar o trabalho. Está acostumado a ser o último dev da linha de frente, que só pega o trabalho mastigado e digita código. Existem momentos e momentos na carreira, e talvez seja o seu momento, ou talvez você conheça pessoas que estão nesse momento. Mas isso tem que ser uma coisa extremamente transitória, né? Muito rápido. Porque isso efetivamente não é positivo para você como deve. É depender de outros, né? Fazer só o que mandam. Não adianta você entregar tudo no prazo, tudo bonitinho, se você só faz o que os outros mandam. Esse é o dev desavisado. Ele nunca sabe de nada. E nunca quer saber de nada. Né? Muitas vezes ele nem quer saber. E é o tipo de dev que acaba sendo carregado pelos outros. Mesmo não perguntando, às vezes até um dev que pergunta, mas mesmo não perguntando, ele acaba sendo carregado. Porque ele espera que o trabalho chegue na mão dele para ser entregue. Chegue mastigado, que chegue tudo faça isso, digite isso e faça aquilo. Isso é só um digitador plus advanced, né? Não é um programador, não é um dev. Então, se você tem esse perfil aí, muito cuidado com ele, porque na grande maioria das vezes ele é um dos primeiros a sair. Ele é um dos primeiros a não ser escolhido. Então, se estiver ali na mesa desses 3 perfis, muito provável que o desavisado vai ser o primeiro a ser escolhido para ser demitido. Então, não adianta você entregar se você é só um dev desavisado. Então vamos lá, agora que você já conhece os perfis, dá para saber o que você tem que evitar, né? Quais erros você não pode cometer para poder entregar, mas sempre mantendo uma boa qualidade de entrega, né? Para correr menos risco aí de ser demitido ou ser demitido no seu trabalho. Então, técnicas simples que vão gerar resultado para você. Não tem nada de outro mundo aqui, mas não são coisas fáceis. Tenha sempre isso em mente. São coisas simples, mas que talvez para você não seja fácil, porque você não sabe fazer, porque você não tem o hábito de fazer. Então, são coisas simples que vão se tornar fácil com o tempo, conforme você vai fazendo, vai colocando essas técnicas em prática no seu dia a dia aí. Ó. Primeira técnica, defina o teste e depois programe. Muitos devs querem sair digitando código, quer sair programando e depois para pensar em como que vai ser o teste. Cara, esse é o maior convite que você dá para o bug chegar na sua porta. Porque quando você faz isso, você está programando com base no que você achou que é. E não com base naquilo que resolve o problema de fato. Muitas vezes você entende as coisas errado. Muitas vezes o seu usuário não te passa o requisito da forma correta. Isso acontece muito quando você está resolvendo bugs de produção. Você está atendendo um ticket, um chamado, ou sei lá como que você chama aí na sua empresa. Você sai debugando, você sai tentando achar o problema técnico ali no meio da coisa e não para entender como que a coisa funciona. Não para entender que essa alteração que você faz tem um impacto e que ela precisa ser testada. Principalmente se você está atendendo o chamado bug de produção. Porque às vezes parece uma alteração inofensiva, mas você não está vendo o contexto todo. Você não sabe a figura inteira, na paisagem toda. Você está batendo uma foto de um lugar específico. E aí, se você acertar a foto, tá tudo bem. Se você errar a foto, você causa um prejuízo gigantesco. Porque você não sabe como você está fazendo as coisas. É nesses cenários onde, por exemplo, a galera esquece um ponto e vírgula no final de um script e dá delete numa tabela inteira. É nesses cenários aí que você faz uma alteração em algum ponto de autorização dentro do software, e aí, depois da sua alteração, você corrige o problema de um usuário, mas começa a liberar features do software que pessoas não poderiam ver, mas agora estão vendo. São erros extremamente graves. E esse tipo de erro manda você para a rua. Então, antes de sair programando, defina o que tem que testar.
E por que que eu falo definir o que tem que testar? Porque para você entender como que testa aquilo que você vai alterar, você precisa fazer algumas perguntas. Então, eu trouxe 3 perguntas aqui que vão te ajudar para você aplicar essa técnica. Primeira pergunta: quais fluxos de negócio serão impactados? Eu acho impressionante a quantidade de devs que saem mexendo no código sem saber se aquele fluxo ali, aquele pedaço de código que ele está alterando, é usado em vários fluxos de negócio diferentes. Pô, a gente briga tanto para fazer um código reaproveitável, e aí na hora de dar manutenção no código, você esquece, você deleta da cabeça que aquilo é reaproveitado, que é usado em outros pontos. E aí, se você não entende em quais fluxos de negócio tem impacto, você começa a gerar aquelas alterações de cobertor curto, né? Você cobre de um lado e descobre o outro. Ou seja, você corrige um bug aqui e gera outro bug ali. Então, entender quais são os fluxos de negócio é muito importante. Se você não tem, eu sugiro que você faça uma lista dos fluxos de negócio principais do software. Não precisa ser mega detalhado, pode ser até numa visão mais técnica, mas tem uma lista. E quando você for fazer a sua alteração, marca um xizinho lá em cada lugar que ele impacta. Ó, impacta aqui no cálculo do pedido, no envio, no despacho lá do estoque. Tem essa lista, mas principalmente tem uma visão. Quais fluxos de negócio serão impactados? Segunda coisa, o que muda no trabalho do usuário? Depois que você fizer a alteração, como que isso muda a dinâmica do seu usuário? E isso vai fazer você entender qual que é o problema que ele tem. Porque assim, se ele tem um problema hoje, está atrapalhando, ou se ele quer uma feature nova, né, no caso de um chamado, né, mas se ele quer uma feature nova, uma nova funcionalidade em produção, o que a sua alteração vai trazer de diferença para o seu usuário? Como que muda o dia a dia dele? Né? Como que isso impacta o trabalho dele? Muda a cor do botão, muda o lugar do botão, muda a ordem das consultas, muda a avaliação que ele tem que fazer, os cliques, a informação que ele pode ver, o que ele não pode ver. O que muda para o usuário? E a terceira pergunta, como que eu sei que está certo? Essa é fundamental. Eu acho super engraçado isso, né? O dev vai lá e sai alterando um monte de coisa. E aí no final ele fica olhando para a tela e fala, será que isso está certo? Cara, como é que você começou a programar um negócio se você não sabe se está certo ou não? E eu sei que às vezes isso parece que é óbvio, mas quantas vezes você saiu mexendo numa coisa, saiu clicando nos botões lá com toda a certeza do mundo que estava certo, e nem parou para pensar se aquilo era certo ou não? Às vezes, seu usuário está reclamando de uma coisa, ele pede para mudar alguma coisa no software, e nem ele sabe se aquilo é certo ou não. Você saiu fazendo e nem perguntou, nem parou para avaliar se isso tem impacto, se está correto, por que está correto. Então não é que é porque seu usuário é dono do software, né, porque ele usa ali todo dia, que ele é dono da verdade absoluta do universo. Ele não é. Você precisa questionar ele, perguntar, precisa discutir isso com ele. E essas 3 perguntas aí, você não precisa fazer tudo sozinho também não. Você pode perguntar para o seu usuário, perguntar para o seu PO, perguntar para alguém. Você não tem obrigação nenhuma de saber isso antes de começar a programar. Mas no momento que você vai programar, você precisa saber. Então, esse momento aí você pode usar para discutir com o seu usuário. Pergunta para ele. Se você não tem experiência, porque muita gente acha que mas é fácil testar se você já conhece o software. Acabei de chegar na empresa, como é que eu faço? Então sai perguntando para as pessoas. Às vezes pode ser o seu usuário, às vezes pode ser um dev mais experiente. Mas pergunte. Não deixa essas perguntas no vácuo aí. Não começa a programar sem saber como testa. E aí, por último, escreve os seus cenários de teste. Escreve como você vai testar cada parte. Porque escrever vai tirar da sua cabeça e vai jogar num lugar onde você pode consultar e executar com consistência. Ou seja, fazer o mesmo teste do mesmo jeito N vezes. Isso é super poderoso. Outro dia, em um dos vídeos aí, um dev perguntou, mas eu nunca sei o que é aprender a testar, né? O que é aprender a testar? Tá aí uma das definições de aprender a testar. É conseguir realizar testes que garantem qualidade de fato. E se você consegue executar testes consistentes,
você está conseguindo fazer testes que garantem qualidade de verdade. Então, defina o teste primeiro, depois você programa. A segunda técnica para você aplicar: divida o trabalho em tarefas pequenas e dê prazos curtos para entregar. Por que isso é super importante para você que é programador? Eu sei que tem muitas vezes que a gente acha que esse tipo de trabalho vem de outras pessoas. Nós, como devs, né? A gente acha que quem tem que fazer isso é o analista de negócio, ou que é o Scrum Master, ou que é, sei lá, quem que cuida da organização do nosso trabalho lá. Mas a divisão em tarefas pequenas também faz parte das nossas obrigações como devs. Quando você divide o seu trabalho em tarefas menores, você consegue ser mais preciso ou mais precisa para dar os prazos. E isso é fundamental. Tem uma coisa sobre prazo que muitas vezes os devs não entendem, né? A galera entra na área e acha que em todo lugar, a todo momento, tem um monte de gente ali que fica ditando prazo, que fica ditando regra dentro da empresa. E eu sei que talvez essa seja a sua realidade. Mas mesmo que seja hoje, isso pode ser mudado. Não adianta alguém dar o prazo por você. Porque se é você que vai fazer o trabalho, você precisa aprender a mensurar. E aí você dá o prazo e você executa no prazo que você deu. Obviamente, em toda empresa vai rolar negociações. Assim como você, quando dá o preço do seu trabalho, a outra parte quer fazer uma negociação ali para tentar chegar num termo melhor para ela. Se você vende um produto, se você vende um serviço, isso também vai acontecer com prazo. Não adianta você falar que você vai entregar um negócio daqui a um ano, porque talvez daqui a um ano isso não sirva para a empresa. Mas prazos são negociáveis. E é isso que muitos devs não entendem. Prazos são negociáveis. Mas você precisa justificar. Não adianta você dizer que demora 6 meses. Aleatoriamente. Você precisa demonstrar. E como que a gente demonstra? Abrindo suas tarefas em tarefas menores, mais detalhadas. Para você entender de fato o que precisa ser feito. E veja aqui que eu não estou falando para você de lacerar a sua atividade lá até chegar no mínimo na digitação do código lá, quanto tempo você demora para digitar seu código. Não é isso. Você tem que fazer isso de acordo com o tempo que você tem ali. Mas dividindo em tarefas pequenas. Qual o grande erro dos devs? Eles pegam uma linha de cronograma, um quadro, um card de Kanban, um card de quadro Scrum, e coloca ali, alterar a tela de cadastro. E nem sabe direito o que tem que alterar. Nem parou para olhar dentro do código como que altera. Então, não adianta fazer isso e achar que você vai conseguir dar um prazo bom. É óbvio que você vai errar esse prazo. Então, prazos sempre são estimativas. E todo mundo precisa. Lembra disso. Sei que às vezes você tem bronca, mas você também precisa de prazo. Se você falar que está com uma doença e precisa operar, você vai querer saber do seu médico quando ele vai poder te operar. É a mesma coisa para o seu cliente. Ele vai querer saber quando você consegue entregar isso. Tem a ver com dinheiro, tem a ver com um monte de coisa. Então, prazos são importantes. Agora, se você dá um prazo baseado em nada, você não vai conseguir fazer. Outro problema de você dar um prazo muito aberto, né? Pegar uma tarefa muito aberta para dar um prazo ali, é que existe uma lei chamada Lei de Parkinson, que ela fala que o tempo de uma atividade tende, né, a preencher todo o tempo que você tem disponível para fazer. Ou seja, se você falar que você tem uma semana para fazer aquela atividade, você vai gastar uma semana. É muito raro você fazer em menos de uma semana. Porque já que o prazo veio para sua cabeça, você instintivamente vai dar uma relaxada e vai falar: pô, se eu conseguir fazer em 2 dias, eu tenho uma semana para fazer, então vou fazer em uma semana. É assim que a nossa mente funciona. Então, quando você quebra em tarefas pequenas, você consegue reduzir o impacto dessa lei dentro da sua cabeça. E aí você consegue dar prazos melhores, porque você tem mais detalhes, né? Você não tem coisas abertas demais. Né? E essa definição, né? Essa definição mais micro ali, essa divisão em tarefas menores, gera clareza sobre o seu trabalho. Entender o que precisa ser feito.
Muitas dessas coisas, tem uma das coisas que a galera fica com dúvida também, né, sobre análise de requisitos. Ah, como que eu faço para até onde eu tenho que descer, né, na profundidade ali, da análise, eu tenho que chegar no código, eu tenho que chegar no detalhe. Quanto mais você consegue descer, melhor você consegue, entender. Tem muitas coisas ali, dentro do código, que vão gerar problemas para você e que se você não parar para olhar, isso vai comer o seu tempo de trabalho. Então, muitas vezes você não consegue nem ver o tamanho da alteração. Né? Você dá um, igual eu falei, tem que alterar a tela de cadastro. Você nem sabe se tem, às vezes tem que alterar o banco. Às vezes, e não depende de você, tem um DBA na empresa. Né? Às vezes você tem que fazer uma alteração maluca em outro serviço. E aí, como é que você sabe? Você não tem ideia do tamanho. Né? Outra coisa que aparece muito que consome tempo, arquitetura e refactor. Muitas vezes você vai olhar no código lá e a alteração está num ponto que é difícil de mexer. Se você conseguir dividir isso em tarefas menores, você vai olhar para aquele trecho lá e vai conseguir entender se precisa de refactoring, se precisa impactar a arquitetura, ou de repente trocar uma ideia com outra pessoa, com um arquiteto de software do seu time, ou com o próprio time ali para entender o que pode ser feito, né? Porque envolve ali uma tarefa mais técnica, né? Que pode gerar problemas de performance, por exemplo. Então, esse tipo de coisa costuma ficar para surpresinhas ali enquanto você está programando. E isso consome muito o seu tempo. E aí você vai errando os prazos, vai entregando menos coisas. E também vai te ajudar a fazer mais teste unitário. Porque quanto mais detalhe você consegue ali, né? Quanto menor você consegue dividir ali as suas tarefas, né? Mais fácil vai ser para você visualizar onde precisa testar, onde não precisa. Uma grande dificuldade dos devs aí, não sei como testa. É claro, você está fazendo alteração gigantesca, em tarefas gigantescas. Aí a lei de Parkinson entra em ação, acaba seu tempo, você não vai testar. Ou você vai mexer no método gigante, porque você nem pensou em como dividir esse trabalho em etapas menores, né? E aí não dá para testar um método de 100 linhas. Fica mais difícil. Outra grande vantagem aqui de dividir em tarefas pequenas é você conseguir gerar entregáveis. Muitas vezes os devs não enxergam o poder que coisas como Scrum, Kanban te oferecem para gerar pequenos entregáveis. Pequenas vitórias de fato. Às vezes você acha que a atividade é gigantesca e você acha que aquilo é muito difícil, mas se você quebrar em tarefas menores, você consegue entregar. Entregar de verdade, não estou falando para você entregar e deixar numa fila parada lá. Não, é entregar. Às vezes você acha que, mas o cadastro é um botão de incluir, de excluir e de alterar. Cara, em grande parte das vezes você consegue fazer só o incluir, só o excluir, só o alterar. Porque na sua cabeça você fala, mas o cara quer excluir, como é que ele vai fazer para excluir depois? Mas às vezes ele consegue. Só que você não está viabilizando isso. Isso é uma grande dificuldade, principalmente para quem trabalha com agilidade. Está acostumado ao waterfall, né? A trabalhar com prazos gigantescos. Na hora de quebrar em tarefas menores dentro do Scrum, dentro do Kanban, o dev tem dificuldade. Ele não consegue enxergar. Então, essa é uma técnica muito legal. Divida o máximo que você pode. Como que divide? Pensa sempre em gerar pequenos pacotes. Não pense em entregar tudo de uma vez. Tudo pode ser dividido. Por pior que você acha que não dê, mas dá. Na grande maioria das vezes dá. É só você começar a entender o contexto. De novo, conversa com o seu usuário, ele te ajuda a dividir. Onde ele pode dividir. E ele te ajuda a enxergar onde faz sentido, pelo menos do ponto de vista dele. Aí do ponto de vista técnico você consegue se virar aí. E a terceira técnica, que para mim é a mais poderosa das três, e é que geralmente quando você masteriza essa técnica, é a que geralmente vai levar você a evoluir de fato na carreira, virar pleno, virar sênior, receber uma promoção, ser lembrado nos grandes projetos aí, ter o seu trabalho reconhecido de fato. Porque é uma técnica muito poderosa. Entregue o que puder e melhore sempre. Cara, eu sei que às vezes a gente não quer entregar as coisas porque acha que não tá legal ou porque dá para melhorar. Lembra lá do defeito do perfeccionista. Eu passo bastante por isso. Sei como é. Mas para racionalizar a coisa. Por pior que seja, uma entrega ruim que você faz, ela sempre pode ser melhorada. O grande problema
é não entregar. Se você não entrega o seu trabalho, com certeza você vai para a rua. Se você fizer uma entrega ruim, talvez, né, não tenha um grande impacto. Talvez não seja um grande problema. E aí você pode melhorar na próxima. Mas se você não entrega, não tem o que melhorar. Então, entregar alguma coisa sempre é melhor do que não entregar nada. Por que essa é uma técnica poderosa? Porque estar entre o perfeccionista e o dev tarefeiro é um grande desafio. Porque às vezes as linhas elas são muito ínfimas, né? E você ultrapassa elas de um jeito que você nem percebe. Então não estou falando isso daqui para você, que é para você arrumar uma desculpa para entregar as coisas de qualquer jeito. Ah, ele falou que é melhor entregar do que não entregar, então vou entregar assim mesmo. Não é um problema desde que você faça isso de forma consciente e que você principalmente aplique outras técnicas como essa que eu passei até agora. Essas outras duas técnicas. Né? Não adianta você entregar tudo de qualquer jeito. Uma hora a casa cai. Por isso a importância. Entregue o que puder, melhore sempre. Não é para inventar desculpinhas para não fazer as coisas, para não testar, para não dividir o seu trabalho em tarefas menores, né? Fazer uma boa análise de requisitos. Né? Não pensar na manutenção do seu código, né? Na qualidade do seu código também. Não é para arrumar desculpa para não fazer essas coisas. Não é isso. É centrar o seu pensamento sempre em melhoria contínua. E é por isso que essa técnica é tão poderosa. Porque quando você conseguir aprender a ficar no meio do perfeccionista e do tarefeiro, você começa a enxergar que tudo pode ser melhorado. Por pior que pareça. E tá tudo bem, desde que você faça de forma consciente. Então pense sempre em melhoria contínua, tanto do código, de você entregar uma coisa que às vezes não é o melhor dos mundos, mas que você fez o possível para entregar o melhor código que você podia naquele momento. Porque era o que dava para fazer. Mas que isso pode ser melhorado no futuro. Que numa próxima oportunidade a gente pode fazer melhor. Onde talvez tenha mais tempo. Onde talvez eu tenha outra visão. Às vezes te falta conhecimento. Quantas vezes você já não voltou num código que você mesmo fez e você ficou olhando para aquele código e falou, pô, que porcaria que eu fiz aqui. Muitas vezes eu abro um código ali e falo, quem que fez essa coisa estúpida aqui? E eu vejo no histórico do Git lá, fui eu que fiz a alteração. É super comum isso, porque você está evoluindo. E a sua cabeça de programador muda. E às vezes você achou que uma coisa era legal hoje, mas amanhã já não é. Tá tudo certo. Isso é melhoria contínua. É você entender que dá para ser melhor sempre, mas que você precisa entregar agora. Né? E não só código. Fluxo de trabalho também. O seu fluxo de trabalho precisa evoluir. Muita gente fica pensando em como trabalhar. Eu recebo requisito, eu não faço requisito. Eu uso o Git, eu uso o Branch, eu faço o deploy automático. Como é que eu faço tudo isso aqui? E às vezes você delega tudo isso 100% para a empresa. Você espera que a empresa diga como tem que ser as coisas. Se a sua empresa é do tipo que diz como é muito bom. Porque facilita um pouco o seu trabalho. Mas muitas vezes não é. Muitas vezes é você que diz como tem que ser. E se você não diz, alguém diz por você. Então, fluxo de trabalho também é uma coisa que você precisa aprender. Como que a demanda entra no time, como que ela sai em forma de software, o que tem aqui no meio do caminho. Tem análise de requisitos, tem definições de arquitetura, tem trabalho com fluxo de branches no Git, versionamento, deployment. Tem tudo isso aqui, testes, fluxo de teste, quem que testa, quem que não testa, em que etapa testa, como que eu preparo um release para mandar para produção. Tudo isso é fluxo de trabalho. E não precisa ser ótimo. Essa é a mentalidade da melhoria contínua. Né? Ele não precisa ser o melhor fluxo do mundo. Eu já vi vários times que ficam semanas pensando nisso e não fazem nada. Cara, pensa num fluxo, aplica ele e vai trabalhando. Depois de um tempo você vai colocando melhorias. Observa o resultado, veja se funciona para você e para o seu time. São coisas que não são difíceis de tirar métricas, né, de obter indicadores. É
É só você ver a quantidade de problema que você tem em produção, a quantidade de erros que você pega. Tem um monte de coisa que você pode ver aí. Então, não é tão difícil quanto parece. É só que muita gente começa a fazer, para no meio do caminho e nunca mais evolui. Eu já vi empresas que trabalham de um jeito há 10 anos, do mesmo jeito. Não muda, não evolui. E desse jeito, seu trabalho, a qualidade do seu trabalho também não evolui. O mesmo tanto que você entrega hoje, você vai continuar entregando. Então, essa técnica, ela é extremamente eficiente para te levar aonde você quer, entregar software com qualidade. Né? Cumprir as suas entregas e manter a qualidade. Entregue o que puder e melhore sempre. Isso vai fazer uma grande diferença na forma como você enxerga o seu trabalho, na forma como você influencia o trabalho do seu time e efetivamente na qualidade do que você entrega. Porque não é que você vai entregar hoje o código perfeito, mas amanhã ele sempre vai ser melhor. Não é que o seu trabalho vai ser perfeito, mas que amanhã ele vai ser melhor do que é hoje. E para finalizar, vamos falar como que você vai colocar esse conhecimento em prática. Eu não fico aqui papagaiando meia hora, uma hora na sua orelha para você guardar esse conhecimento na gaveta e não fazer nada com ele. Eu quero que você pratique, que você tenha resultados, que você consiga melhorar a qualidade do seu código. E nesse caso aqui, conseguir fazer as entregas com qualidade e espero que mantenha, isso te ajude a manter o seu emprego aí por bastante tempo. Então, como que você vai fazer para colocar esse conteúdo em prática? Ou melhor, como você vai fazer não. Como eu sugiro que você faça. E se você vai fazer ou não, é uma escolha sua. Mas eu espero que você faça aí. Primeira coisa, escreva um teste para sua atividade. Pega a atividade que você está fazendo hoje. Hoje. Você vai colocar a primeira técnica em prática. Você vai escrever um teste para essa atividade. Usa lá as 3 perguntas que eu falei e escreve um teste. Não precisa escrever um roteiro de teste super mega complexo. Escreve um. Um teste é bom. 0 teste é ruim. Se você conseguir escrever vários, tá bom também. Mas se você não conseguir escrever nenhum, é que é um problema. Então, escreve pelo menos um, bota isso como meta, e aí se conseguir mais, é lucro. Segunda coisa, pega essa atividade e quebra ela em tarefas. Só que aqui eu vou ser bem específico. Você vai quebrar isso aí em tarefas de até 2 horas. Ah, por que 2 horas, André? Porque 2 horas é um tempo razoável. Não é uma coisa muito pequena que você vai fazer em 10 minutos, mas também não é uma coisa muito grande que vai durar um dia. Então, quebre em tarefas de até 2 horas. Faz esse exercício. Não estou dizendo que você tem que fazer isso toda vez, que é o melhor possível para você conseguir ter uma qualidade boa. Não é isso. É porque fazer esse exercício de quebrar em tarefas de até 2 horas vai te forçar a pensar em como se quebra uma atividade, como se divide o trabalho, a parte técnica mesmo do trabalho. Se eu altero uma controller, se eu vou no banco, você faz essa quebra de tarefas, né, de até 2 horas. E aí, depois você vai adaptando no futuro. Mas aqui é um exercício para você colocar em prática. E como um exercício, coloca aí em 2 horas, que eu acho que isso vai te ajudar bastante. Tarefas de 2 horas. No final do dia ali, você executa o seu teste. Você pega tudo que você escreveu lá no teste e executa de fato, coloca em prática. E aí você vai ver que quando você cumprir essas 3 atividades aí, ó, para você praticar, você vai ver que no final do dia você vai ter um negócio pronto para entregar. Um negócio que você pensou em como que testava, você conseguiu dividir em tarefas pequenininhas ali, executar essas tarefas, né, e no final executar o teste que você planejou. Isso talvez não vai te levar a colocar um negócio em produção hoje, ou amanhã, né? Depende de quando você está vendo esse vídeo. Mas que pelo menos vai te dar uma base para você enxergar um trabalho que começa e termina. Isso é sobre organização. Como eu falei lá no começo, né? Às vezes os devs iniciantes não conseguem se organizar para trabalhar. Então, ver um trabalho que começa e termina já é uma grande parada para quem não consegue se organizar, né? O grande problema da falta de organização, né, é você começar a fazer as coisas e elas nunca terminam. Sua listinha de tarefa nunca esvazia. Isso aí vai ajudar a esvaziar sua listinha de tarefa. Então, coloque em prática desse jeito aí que você vai ver que essas 3 técnicas vão te ajudar demais. E pensa bem naquilo que eu falei sobre a última técnica, entregar o que você pode e melhore sempre. Eu acho que essa é uma técnica poderosa que muda o jogo
na carreira de muitos devs aí, beleza? Então, eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se ele ajudou, deixa o joinha e deixa um comentário aí para me dizer se você conseguiu colocar em prática, se realmente trouxe o resultado que você esperava, se foi difícil, se foi fácil, se você achou que é papagaiado, que não tem nada a ver com o que eu falei. Comenta aí que é sempre bom trocar essa ideia com você. E se esse conteúdo te ajudou de verdade, compartilha ele com mais devs para que a gente tenha cada vez mais pessoas entregando software de qualidade por aí. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.